Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Sérgio para mais um vídeo do nosso PPE. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre algumas das questões da nossa última atividade avaliativa. São questões que contêm conceitos imprescindíveis para a continuidade dos nossos estudos e eu observei algumas dificuldades por parte de alguns estudantes. Então acho que vale a pena vocês assistirem com cuidado, tirarem as dúvidas de vocês para a gente seguir firme aí nos nossos estudos, ok? Nós vamos comentar nesse vídeo as questões de número 1, 3 e 5. Na questão de número 1, o enunciado diz o seguinte: se um ponto P tem coordenadas 7 e 2K menos 6, e esse ponto está sobre o eixo das abscissas, ou seja, o eixo X, então qual seria o valor de K? Bom, pessoal, aqui a primeira coisa importante a observar é que nós temos uma coordenada, ou seja, um endereço de uma localização de um ponto qualquer, que é coordenada 7 para X, mas a coordenada de Y ela está escrita de um jeito diferente, na forma de uma pequena expressãozinha numérica. E a segunda observação importante é que esse ponto, o enunciado do exercício nos diz que ele está sobre o eixo X, em cima do eixo X. Então nós temos que ter em mente a seguinte questão, tem um conceito teórico aqui por trás e a gente precisa lembrar desse conceito, que é o seguinte fato: qualquer ponto que se localize em cima do eixo X, no eixo das abscissas, ele sempre vai ter essa configuração aqui, ó. Ele vai ter uma coordenada qualquer para X, que pode variar, mas a coordenada de Y sempre vai ser 0, porque na hora de marcar esse ponto, para que ele fique em cima do eixo X, eu não me locomovo verticalmente nem para cima e nem para baixo. Então, por isso, a coordenada de Y é sempre 0. Todo ponto em cima do eixo X possui coordenada y igual a 0. Isso me leva ao fato, então, de que a coordenada que está escrito daquela maneira diferente lá em cima, ela precisa, na verdade, ser 7 para x e 0 para y, porque senão ele não estaria em cima do eixo X, esse ponto. Mas então, como eu faço para que essa coordenada de y seja igual a 0? Significa, então, que tudo isso que está aqui no lugar da coordenada de y precisa ser igual a 0. E aí eu caio numa pequena equação, que 2k menos 6, portanto, precisa ser igual a 0. E resolvendo essa pequena equação, ó, 2k igual a 6, portanto, k igual a 6 dividido por 2. Chego à conclusão de que o k ele deve obrigatoriamente valer 3. Por isso aqui a resposta marcada está no número 3. Prestem atenção no seguinte detalhe, pessoal. Esse é o valor de K que nós encontramos. Ele não é a coordenada de Y do ponto, tá? A coordenada do Y obrigatoriamente tem que ser 0, porque senão ele não estaria em cima do eixo X, como nós acabamos de comentar. Então, o que vem a ser esse K? É o único valor que eu poderia substituir aqui em cima, onde o exercício me deu aqui no enunciado, substituir o valor de K para que a coordenada dê 0 e, consequentemente, o meu ponto esteja, de fato, em cima do eixo das abscissas. Porque se eu fizer essa substituição, ó, coordenada x, 7. Essa não precisamos mexer. A coordenada y foi dada dessa forma aqui. Se eu substituir, então, o K pelo valor que eu encontrei, ficaria 2 vezes 3, que dá 6, menos 6, que dá 0. Então, é o único valor que dá certo substituir o K para que o meu ponto fique dessa maneira, ok? Então, esse é o nosso primeiro exercício. No exercício de número 3, nós temos o seguinte enunciado. Dada a função f de x é igual a 3x menos 4, assinale o único par ordenado que não pertence à função. Percebi bastante dificuldade nas atividades aí sobre essa questão, tá, pessoal? De um ponto pertencer ou não pertencer à função. O que significa um ponto pertencer à função? Significa, primeiro, que aquele ponto ele está em cima da linha do gráfico da função. Mas muito mais do que isso, significa que se eu substituir, vou tomar como exemplo aqui a letra A. Se eu substituir menos 2 no lugar de x, eu vou encontrar menos 10 para y, fazendo os cálculos necessários aqui na função dada pelo exercício. Se isso acontecer, se isso der certo, o ponto pertence à função. Caso contrário, ele não pertence. Então, nós podemos tomar a letra A como exemplo e pensar assim, ó. Então, temos a função f de x é igual a 3x menos 4. Será que se eu jogar menos 2 no lugar de x, eu obtenho menos 10 para y? Vamos fazer o teste.
Então, o f de menos 2, né, substituindo x por menos 2, ficaria 3x, ou seja, 3 vezes menos 2, menos 4, seguindo aqui a função. 3 vezes menos 2 é menos 6. Com menos 4 vai dar menos 10. Então, de fato, se eu jogo menos 2 para x, eu obtenho menos 10 para y. Portanto, o ponto, o par ordenado menos 2, menos 10, ele pertence à função. E se você repete esse raciocínio com todos, vocês vão ver que todos dão certo, com exceção do último. Por quê? Porque no último, se eu jogo 3 no lugar do x nessa função, eu não obtenho 13, eu obtenho outro valor. Vamos verificar, ó. F de 3 ficaria então 3x, né? 3 vezes 3, que eu estou substituindo o x por 3, menos 4. 3 vezes 3, 9. 9 menos 4, 5. Portanto, o f de 3 ele é igual a 5 e não igual a 13, como sugeriu aqui na letra E do exercício. Então, quando eu substituo nessa função aqui o x por 3, eu não obtenho 13 para y, eu obtenho 5. Então, na verdade, esse par ordenado aqui pertence à função. O par ordenado 3 e 13 não pertence à função, porque se eu jogo 3 para x, eu não obtenho 13 para y. Perfeito, galera? Vamos para o nosso último exercício que nós vamos comentar, que é o exercício de número 5, que também observei bastante dificuldade aí, então fiquem ligados. Nós temos aqui 3 coordenadas, né, 3 pares ordenados para a gente marcar os pontos no gráfico. E aí fala o seguinte, se eu marcar esses 3 pontos no gráfico, vai formar uma figura. Qual seria a área dessa figura formada? Vamos verificar os pontos. 2 e menos 2, 5 e menos 2, 2 e 2. Pessoal, tem bastante gente que ainda está com dificuldade de olhar para essas coordenadas e marcar os pontos no gráfico. E isso não pode seguir com dificuldade, tá? Então, retomem os vídeos anteriores, tirem as dúvidas de vocês, mandem mensagem para que isso não siga com dúvidas, tá? Então, vamos pensar na marcação desses pontos. Vou chamar aqui de ponto A, aquele primeiro ponto, ó. 2 para x, então eu caminho até 2 no x, e menos 2 para y. Então, esse pontinho azul aqui, o ponto A, é essa primeira coordenada aqui, ó. Esse é o endereço dele no plano cartesiano. Segundo ponto, 5 para x e menos 2 para y. Então, eu vou 5 para x, menos 2 para y. Tá aqui o meu ponto B. E depois, o meu último ponto, vou chamar de ponto C, ó, 2 para x e 2 positivo também para y. Então, ó, 2 para x, 2 positivo para y. Então, tá aqui o meu ponto C. Marquei os 3 pontos que o exercício me deu. Marcando esses 3 pontos, eu acabei ligando eles aí com uma reta para ficar fácil de vocês visualizarem. Então, marcando esses 3 pontos, obviamente, nós formamos um triângulo. O exercício pede a área desse triângulo. Nós precisamos, então, lembrar, antes de mais nada, que a área de um triângulo é calculada fazendo medida da base vezes a medida da altura, dividido por 2. Agora é hora de interpretar o plano cartesiano. Medida da base, olha, nós começamos aqui até aqui. Então, ó, qual é a medida? 1, 2, 3. Então, a base vale 3. Quanto vale a minha altura? 1, 2, 3, 4, ok? Acompanhem nas grades aí, observando as grades. Estou indo do menos 2 até o 2 lá em cima. Então, eu ando 4 unidades. 1, 2, 3, 4. A altura é 4. A base, 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. Portanto, aplicando a fórmula, eu tenho base, que é 3, vezes a altura, que é 4, dividido por 2. 3 vezes 4, 12, dividido por 2. Minha área da figura formada é igual a 6. Ok, pessoal? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado vocês aí na compreensão desses conceitos iniciais. E vamos em frente. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.